quero propor então para a gente finalizar essa parte, alguns exercíciozinhos bem tranquilos que usam os conceitos já estudados. Esse exercício 4, ele coloca lá, na figura abaixo, ABC é um triângulo equilátero cujo lado mede 6 centímetros. Calcule a área da região laranja, que é esse pedacinho aqui. Veja, eu tenho aqui o triângulo equilátero e eu tenho a circunferência inscrita nele. Quem é o raio dessa circunferência inscrita? É o apótema. E essa região laranja, ela é congruente ou equivalente a essa região verde aqui e a essa outra região verde aqui. Ou seja, a ideia para eu calcular essa área laranja pode ser feita através da área do triângulo menos a área do círculo, e aí eu divido por 3, porque eu peguei uma das 3 partes. Ok? Bom, primeira coisa é calcular a área do triângulo. Como é um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36, dividido por 4 dá 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Então já sei a área do triângulo. Para calcular a área do círculo, eu preciso do raio dele, que no caso é o apótema. E o apótema de um triângulo equilátero, a gente viu na aula anterior, é lado raiz de 3 sobre 6. Se o lado é 6, 6 com 6 simplifica, o apótema vira raiz de 3. Então a área do círculo vai ser π raiz de 3 ao quadrado. Ok? Para calcular então a área laranja, eu vou fazer aquilo que eu falei. Área do triângulo menos a área do círculo e dividir isso por 3. Substituindo a área do triângulo é 9 raiz de 3. Aqui o π menos raiz de 3 ao quadrado. Menos π vezes raiz de 3 ao quadrado, perdão, dividido por 3. Eu posso simplificar tanto 9 por 3, quanto esse 3 que vai multiplicar o π por 3. Né? Eu poderia colocar eles em evidência para daí simplificar com 3. Na prática, então, a área laranja vira 3 raiz de 3 menos π centímetros quadrados. Ou, fazendo arredondamento na calculadora, na científica, 2,05 centímetros quadrados. Lembra, já falei isso em outras ocasiões. Só vai fazer arredondamento no final. Professor, mas posso deixar o resultado assim também, sem fazer arredondamento? Ok, excelente também. Tá? Pode deixar assim, em função de uma raiz de 3, em função de um π, sem problema, a não ser que ele exija um valor arredondado. Outra coisa importante é a unidade. O comprimento estava em centímetros, então a área vai aparecer em centímetros quadrados. Beleza? Agora no exercício 5, ele me dá um círculo e ele diz que o centro do círculo é O e ele tem raio 10 metros. Então aqui é 10 metros e aqui é 10 metros. E a pergunta dele é a área dessa parte colorida, dessa parte azul. Olhando aqui, isso é exatamente um setor circular. Então a área que ele quer que eu calcule é a área de um setor circular. E eu vou ter que fazer uma regrinha de 3. Mas para isso eu preciso do ângulo. E na verdade o ângulo que eu preciso é esse aqui, ó, que não é 110. Ah, professor, mas parece um losango. Quem disse? O desenho parece, professor. Nunca, nunca, nunca confie no desenho. Somente naquilo que está escrito no desenho, não no que ele parece ser. Ok? Vou chamar esse ângulo de beta. Existe um outro ângulo aqui, que é o ângulo alfa. E quando eu olho para essa figura, eu vejo aqui claramente dois segmentos. Ó. Vamos chamar aqui de segmento AB e AC. O ângulo BAC é o que eu chamo de ângulo periférico, enquanto que o ângulo BOC por fora, que é o alfa aqui, é o ângulo central. Por que eu preciso conhecer esses caras? Porque um ângulo central é sempre o dobro de um ângulo periférico. Então eu sei que esse alfa aqui é o dobro do 110, é 220. Com base no alfa ser 220, o beta é a volta inteira, 360, menos o alfa. Então o beta é 140.
E agora sim eu posso fazer então o setor circular em função deste ângulo aqui, né, proporcional ao ângulo de 140 graus. Então, a área do setor circular está para beta, que é 140, assim como a área total, π vezes o raio 10 ao quadrado, está para o ângulo total 360. Isolando já a área do setor circular, vou multiplicar então por 140, e aí é um papel de simplificar várias expressões, né? Você pode aqui simplificar 0 com 0, simplificar por 2 aqui, vai ficar 18 e vai ficar 7. Simplificar por 2 de novo, 18 vira 9 e o 100 vira 50. E aí você chega então em 350π sobre 9 metros quadrados. Ou, fazendo arredondamento, 122,17 metros quadrados. Ok? Eu gosto mais de usar assim, deixar em função de π, porque você não está fazendo nenhum arredondamento, não corre o risco de usar esse número depois e carregar um erro para frente. Tá bom? Para finalizar, eu trouxe uma figura que às vezes aparece assim, nos problemas que a gente vai resolver, que é conhecida como hélice. E ela foi construída aqui no caso, né, seguindo os seguintes passos. Olha lá. Primeiro foi desenhado um quadrado de lado 4 centímetros. Então aqui está o quadrado de lado 4 centímetros. Entre cada dois vértices consecutivos desse quadrado, foram desenhados... Opa, aqui era um O, saiu um A, mas é um O. Foram desenhados 4 semicírculos com o centro no ponto médio de cada lado. Então nota aqui, ó, são essas linhas azuis. Sai daqui, faz o semicírculo e morre aqui. Daqui sai um que morre lá em cima. Que sai um que morre aqui em cima. Que sai esse quarto que fecha aqui no primeiro vértice. Nota que os 4 passam exatamente no centro da circunferência. Por quê? No centro do quadrado, perdão. Por quê? Porque o centro dessas circunferências, desses semicírculos, é o ponto médio do lado. Então o raio é justamente lado sobre 2, que é o apótema, né? É igual ao apótema. Então vai bater exatamente ali, ó, no centro, as 4 coincidindo. Continuando, por fim, foi preenchida a região correspondente à interseção 2 a 2 dos semicírculos desenhados. Então esse semicírculo aqui na lateral esquerda e o de baixo tem essa parte de interseção. O da esquerda e o de cima é essa parte da interseção. O de cima da direita está aqui e o da direita de baixo está aqui. Como a figura toda é chamada de hélice, comumente a gente chama cada uma dessas partes de pá, as pás da hélice, ok? E aí, para calcular a área da hélice, eu vou me basear na ideia da pá. Eu vou entender como calcular a área de cada uma dessas pás. Beleza? Bom, vamos lá. Vou fazer um zoom aqui, ó, e olhar para uma pá apenas. E eu tracei aqui algumas linhas auxiliares. Veja que eu liguei aqui o centro, aqui eu tenho um ponto médio, N, aqui um outro ponto médio, P. Então, esse segmento aqui é exatamente metade do lado. Se o lado mede 4 aqui, mede 2. Ok? Ignore metade de uma pá. Vamos olhar só para essa parte aqui, ó, que eu estou marcando de verde. Se você olhar aqui para cima, você tinha aqui, ó, um semicírculo de exatamente 1/4 de volta, porque é 90 graus aqui, tá vendo? Um semicírculo dali até aqui. Só que desse semicírculo foi retirado, desse semicírculo não, perdão, desse 1/4 de círculo, foi retirado esse triângulo. Então, do que eu estou falando aqui? Que figura que é essa? Só esse pedacinho aqui, ó, metade da pá. Essa metade da pá nada mais é que um segmento circular. Então é a área desse setor circular, que era 1/4 do círculo, 1/4 de volta, menos a área desse triângulozinho. Como é metade do lado e ele falou que o lado era 4 centímetros, então aqui é 2 por 2. Então, a área dessa hélice, eu já sei que vão ser 4 pás iguais, é 4 vezes a área da pá. A área de cada pá é 2 vezes a área desse segmento. Isso aqui que eu vou chamar então de
área do segmento, essa parte verde. O que eu tenho para cima aqui é exatamente igual a esse. Então, se eu calcular 1, multiplica por 2, eu tenho a pá inteira. Multiplica por 4, eu tenho a hélice inteira. Então, a área do segmento vai ser a área de 1/4 de círculo de raio 2. Então, 1/4 de π vezes raio 2 ao quadrado, menos esse triângulo. Só que nota que esse triângulo é retângulo. Então, eu posso fazer cateto vezes cateto dividido por 2. 2 vezes 2 dividido por 2. Lógico, vai simplificar aqui. O 2 ao quadrado é 4, vai simplificar com o 4 está dividindo. A área do seu segmento circular é π sobre 2. Opa, mas se a pá são dois segmentos iguais, a área da pá é 2π menos 4 centímetros quadrados. E se a hélice são 4 pás iguais, a área da hélice é 4 vezes isso, 8π menos 16 centímetros quadrados. E arredondando, professor, acho que eu não fiz aqui, vou até voltar aqui. Vamos fazer agora aqui então na nossa calculadora científica para você entender o processo. Quando você tem uma científica na mão, basta você fazer 8 vezes o π da calculadora, ele vai usar todas as casas decimais que tiver ali gravado, menos 16. Então, essa área da hélice, perdão, deixa eu voltar aqui a caneta, perdi a canetinha só um pouquinho. Essa área da hélice, com duas casas decimais, é 9,13 centímetros quadrados. Lógico que aproximadamente. Tá bom? Então é assim. São esses os conceitos aí da geometria plana que faltava a gente trabalhar. Com isso a gente fecha o conteúdo de geometria plana e já está pronto para fazer a nossa primeira prova do semestre. Estude bastante, faça as listas, traga as dúvidas para as aulas síncronas para estar pronto para as avaliações. Beleza? Um grande abraço aí para você.